Salve, turma! Paulo Motogroup Estradeiros, Campos Novos. Hoje estamos aí, Serra do Rio do Rastro, rapaz. Mais uma vez, nessa icônica serra, pra fazer a primeira rodagem sozinho, né? Dar uma pegada boa, rapaziada. Hoje estou trabalhando. É como a gente é dono de comércio, é um pouco mais fácil da gente se manter nos horários. Mas é isso aí. Agora são 4h38. Eu saí hoje meio sem destino, sem rumo, porque eu queria testar a minha nova máquina, né? Minha nova máquina, minha R1300 Maturana. Ou melhor, Tramontina, é Tramontana. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o vídeo de quando eu peguei ela e deixei a 1200 lá em Chapecó, na BMW Motorroad. Confere o comecinho do vídeo aí. Mas Daniel, eu ganhei presente, você não ganhou? Eu ganhei só sacolinha. Aqui tem um boné e um Ecoback da BMW. Um boné? Ganhei um boné na Ecoback. Novinho. A única coisa que você ganhou foi a cordinha, né? Deixa eu entregar a chave aqui que você não depois eles quis. Eu só não sei. De uma cordinha nova. Ah, sim. O que você achou, meu compadre? Eu ganhei um boné na Ecoback. Você vai pedir? Eu pedi, ó. Aí eu quero um boné também agora. Tá tudo aqui já? Tá achando reserva? Aí ó, galera, aqui que o Paulo ganhou aí, ó. Uma bolsinha pra nós ir na verdureira. Bolsinha. Ganhei um boné que o Olha compadre esse não boné, ganhou. E ganhei um bagulho aqui pra mim. Segundo ela, é presente de casamento. Pra acabar, né? Fizeram até eu casar. Emborrachada aqui, né? Essa é a nova integrante, galera. Essa é a nova matoca, meu piá. Aí, ó. Falando aí. Essa é a nova integrante, tá vendo? É muito pra dedéu. Bem mudo. Essa é a nova bruta, galera. Já tá sensível, né? O que mudou para Adventure? Fora o tanque? O mídia também, né? O que a Adventure mudou desse aí? O tanque principal é o tanque principal. Melhor corzinha. Ela é maior, né? Esse daí é um modelo exclusivo da BM. E é um modelo, a versão mais completa deles aí. Eu achei, particularmente, se fosse todas elas quadradas, ia ficar top. Galera, Serra do Rio do Rastro, Paulo Motogroup Estradeiros, Campos Novos. Uma tarde maravilhosa, não tem uma nuvem no céu. Eu vou trazendo a minha nova máquina, minha R1300 Tramontana. Tá com todos os acessórios, já deixei a bicha velha completona. Linda demais. Aqui a máquina, gente. Então agora eu vou trazer para vocês um pouquinho do que eu achei dessa máquina. Qual que é a diferença da minha R1200 que eu tinha para essa aqui, que agora faz parte do Motogrupo Estradeiros Campos Novos. A gente vai dar uma rodada, vou descer da serra, eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu achei dessa máquina. E assim, já vou falar uma coisa para vocês. A única coisa que ela perdeu, do meu ponto de vista, foi um pouquinho da imponência dela. Ela é um pouco menor do que a 1200, isso que a minha era uma das menores, né? A minha era a Rally, a minha era 2019. A Rally ela já não tem um tanque de 30 litros, né? Porém ela já é um tanque um pouquinho mais estreito. Essa aqui também não tem um tanque de 30 litros, que é o que ela perde, digamos, da 1300 Adventure, que saiu agora, quadradona. Mas, gente, é uma moto fora da realidade. Eu vou contar um pouquinho pra vocês dela aí. Confere aí. Então vamos lá. Vamos descer essa icônica serra. Primeira volta da nossa R1300 Tramontana, que é Option 719, né? 719. Já está todo equipado, eu já coloquei de certa forma de acessório. Todos os acessórios que eu tinha na minha 1200 eu coloquei. Dentro das minhas bolsas laterais aqui do neguinho da Max. Max Acessórios, grande neguinho da Max. Coloquei também meus boletos, os mesmos que estavam na 1200. Eles vão dizer, mas Paulo, como é que você conseguiu? Eu fiz uma pequena adaptação nos suportes, tá? Para mim poder estar utilizando, porque tem que ser honesto, né, gente? A moto é uma máquina, mas para você colocar os acessórios numa moto dessa aqui, se for colocar de porte os acessórios originais, meu amigo, o boleto aí vai passar de 10 conto para mais, né?
ela é cheia das frescuras. Se você colocar os boletos original da própria BMW, ela tem a função de você abrir direto na chave, várias coisas aí diferentes, né, relacionadas a isso. Mas como eu não sou muito fresco, eu peguei mais pela qualidade de ser uma moto zero e pelo sentido, é claro, do conforto ser diferenciado. Eu optei por colocar todos os acessórios que eu já tinha, para não ter um gasto aí desnecessário, né? O importante mesmo é rodar e rodar com segurança, que foi por isso que eu optei por essas motos, tá? A moto hoje, a 1300, ela mudou muito? Mudou, gente. Eu não tive a 1250, mas tive a 1200, que eu acredito que de diferença é pouca coisa. Mas eu vou passar o que eu senti de diferença em termos da 1200 para essa moto, para 1300. Para mim são 100 cilindradas a mais, que de certa forma, em termos de força, ela perdeu um pouquinho, tá? Ela perdeu um pouco, de certa forma, não sei se porque ela é zero, mas eu sinto ela um pouquinho manca ainda no sentido de baixa rotação. A hora que eu vou fazer a retomada de marcha, ela dá uma pipocada ainda. Ela não tem aquele torque expressivo já na primeira puxada de cabo, mas ela tem uma velocidade impressionante, gente. Ela mantém uma velocidade de cruzeiro tranquilamente, tá? Eu vou mostrar para você no decorrer do vídeo. Eu vou dar um toque aí e vou mostrar para vocês a tocada dela. Ela mantém uma velocidade de cruzeiro fantástica ali no seu 180 sem praguejar, tá? Ela não pipoca, ela não treme, ela não faz barulho. Então a moto aqui, gente, é fora do contexto. Nesse sentido, ela é fenomenal. Outra coisa que eu gostei bastante, até pensei que ia ser um pouco pior, é o sentido do banco. Tá, esse banco ele é um pouco mais estreito que a 1200, mas eu me sinto mais confortável nessa moto do que na 1200. Meu banco era original também da 1200, esse aqui é original também. Eu não vou colocar o banco Comfort, por isso que eu saí testar o banco para ver qual é que era. Porque a única volta que eu fiz com ela mesmo, até pelo sentido de não ter colocado a placa e tudo mais, foi o sentido de Chapecó até Campos Novos. Então o Daniel foi junto comigo e tudo mais. Então eu não tive ainda o anseio de testar essa moto, sair, rodar mesmo, no sentido de fazer uma viagem. Não, a gente só fez o trajeto para casa mesmo, já no impulso de chegar em casa de uma vez. Então a gente não é o mesmo aproveito. Mas vou falar para vocês, hein, no sentido de curva, a moto ela responde muito, cara, tá? Ela tem esse painel que seria uma das qualidades diferenciadas que eles colocaram, que é um painel Sport, que é o mesmo painel da S1000, né? A S1000 da BMW é o mesmo aporte. Então de certa forma você pode ver a inclinação de grau. É um painel diferente. Então eu cheguei a fazer aí com quase 3 graus curva sem mexer do banco, tá? Sem você ter que colocar o bumbum pro lado e posteriormente fazer a curva como os nossos coloridinhos fazem. Mas a moto é fantástica. Ela tem de certa forma uma diferenciação no sentido de curva, porque ela responde muito no controle de tração. O controle de curva dela é fora do contexto, tá? Então assim, ó, o que eu senti de diferença da 1200? Somente o toque, por enquanto. Eu acho que por ser nova, a moto ela não vai responder da mesma forma que a 1200, isso é fato. Então a 1200 ela já estava com os seus 36 mil quilômetros, ela já estava um pouquinho mais vacinada no sentido de pressão, né? Vamos dizer, já estava mais amaciada. Essa moto aqui, pelo amor de Deus, né? Com os pistões aí nem deu para dar uma esquentada de fato. Então é muito diferente, né, gente? O sentido dessa motoca. Outra coisa que eu gostei muito foi a situação da bolha. Essa bolha com regulagem de altura, que é toda eletrônica, ela é sensacional. Eu coloquei de certa forma aqui o meu mesmo defletor que eu tinha na minha 1200. Ele fica certinho para mim na altura, levantando ele num todo, tá? Eu não vou mostrar todos os opcionais que ela tem, mas essa bolha ela levanta e abaixa sozinha. Outra coisa, eu posso fazer a regulagem de altura dessa moto, que para mim foi algo muito bom, porque como eu sou alto, né, de certa forma eu gosto de ter a moto um pouco mais baixa. Mas eu digo, o que tem de você descer alto e você quer a moto um pouco mais baixa? É que, cara, eu sinto mais segurança de fazer uma curva com a moto um pouco mais alta. Então se eu deixar a moto um pouco mais baixa, desculpa. Se eu deixar a moto um pouco mais alta, eu sinto um pouco de anseio nas curvas. Então eu deixo ela sempre no baixinho,
nesse controle de peso. Claro que ela funciona somente quando a moto está parada. Então pra mim isso aqui foi um diferencial muito bacana, que na minha tinha, mas não tinha esse controle de altura para você estar andando, simplesmente era o controle de carga, né? Tem todos os opcionais que a outra tem, aquecimento de manopla, o para-brisa, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse para-brisa aqui é fora do contexto, gente, dá uma ligada. Então se eu for levantar ele aqui, como ele já está todo alto, aqui eu vou fazer aqui, ó, a elevação dele para baixo. Porém que se eu deixar muito baixo aqui, vem muito vento, ele vai dar bastante turbulência no capacete. Então eu sempre deixo bem para cima. Top, gente, fenomenal. Então essa foi uma situação muito legal que eu gostei dessa moto. Pontos negativos, que eu já vi vários vídeos de outros companheiros motociclistas que falaram o mesmo termo, somente no sentido de alguns acessórios que nessa moto já veio, que é o que? Nós temos aqui o nosso querido protetor de manopla, porém esse protetor de manopla, ele é acoplado aos piscas, e também tem aqui o nosso querido sensor de ponto cego. Então vamos dizer que por que é ruim? Porque nós que andamos direto na estrada sabemos que um pialo é bem facinho acontecer, né? Se você for fazer um off-road, se você for pegar aí uma estrada um pouco mais inóspida, é inevitável um pialo. Primeira coisa que vai pegar é um protetor de manopla e pegar também no retrovisor. Então sabemos que isso aqui eu nem sei o preço, tá, gente? Não faço nem ideia. Então por isso que é muito legal você se tacar e já fazer um seguro, porque daí não tem essa situação aí que Deus o livre, você tem que tirar do bolso uns 7, 4, 3 mil reais aí pra fazer o conserto desses acessórios. Outra coisa, muita gente coloca somente o protetor de motor. O boxer dele é um pouquinho menor, é mais estreito. Então eu achei muito legal esse apoio lateral que eu coloquei, que eu acredito que no vídeo aqui vocês não vão ver, mas eu vou colocar uma imagem aí para vocês terem acesso. Ele dá um descanso bom, legal, claro, você fica com as pernas arregaçadas aqui, então, mas ele dá um descanso legal porque você vai mudar a posição das pernas. Outra coisa, você fica um pouco mais com a perna recolhida do que o pedal da 1200, que eu acredito que é o mesmo pedal da 1250. Que o que acontece? Nesse ponto de vista, ela é um pouco mais ruim de você de pilotar ela de pé, tá? Ela fica estranha para pilotar de pé. Eu sentia um pouco mais de conforto na pilotagem em pé com a 1200, mas é porque essa aqui é a diferenciação dessa Tramontana, né? A moto mais alta, que seria a Trophy, eu ia pegar ela, mas a vendedora me indicou essa aqui por causa dos opcionais e eu acabei optando por essa aqui. Não me arrependo. Sou bem honesto falar, antes dos acessórios, quando ela estava seca, sem nenhum tipo de acessório, eu fiquei um pouco chateado. Por quê? Porque eu gostava um pouco mais da imponência da minha moto, que era um pouco maior, né? Chegava com aquele monstrão, aquele robozão. Mas depois que eu coloquei os acessórios nessa aqui, chegou a se igualar, então eu fiquei mais satisfeito. E depois de rodar, gente, com força, eu fiquei muito feliz com essa moto aqui. Gostei, é uma moto que é muito forte, é uma moto que de certa forma responde bastante. É uma moto que eu achei muito interessante também a situação de bastante pipoco que ela dá no escape. A minha não dava, as 1250 já me falaram que dá. Quando você está numa alta rotação ali, mantendo uma velocidade de cruzeiro uns 120 a 140 por hora, começa a estralar o escape, blu, 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 que eu acho muito bonito essa moto. E uma coisa que eu falei no vídeo pro Daniel, até vou ver se acho, mas não vou colocar nesse. Quando nós fomos buscar a F800 dele lá em Florianópolis, que nós pegamos, eu mochimbei ele que essa aqui tinha um escape de Titan. E de fato ela teve escape menor, mas mesmo assim o ronco é muito bonito. Não mudou nada em relação à situação da força da moto por causa do escape, muito pelo contrário, a moto responde muito bem, gente. Então a primeira impressão foi essa. É uma moto econômica, tá? Ela tá fazendo uma economia bem mais relativa do que a minha. Deixa eu fazer essa curva aqui, eu vou mudar para vocês poderem acompanhar ali no painel, que eu acredito que tá dando para ver ali. Deixa eu mudar aqui para cima para nós vermos o quanto que ela tá fazendo por litro essa moto. Esse aqui é o trip. Porque eu dei uma puxada boa, né? Então eu acredito que é aquele ali mesmo. Ela tá fazendo em torno dos seus 14 km por litro. Mas é que detalhe, né, turma? Eu tô mantendo uma velocidade de cruzeiro até chegar aqui na serra
que agora que eu tô andando devagarzinho com ela aqui, a 1.160, não vou mentir, tá? 160, 150, 160, mais ou menos nessa base, que é o que nós pilotos de Big 3 mantemos com a moto nessa força, né? Com todo o conforto preciso dessa moto. E falar dela e fazer ela descer a primeira vez essa serra fantástica sem uma nuvem é fenomenal, tá? Agradeço a Deus, Jesus Cristo, por tudo que Ele tem proporcionado em minha vida. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo, né? Ah, Paulo, não tenho uma moto, não cheguei nesse patamar ainda, galera. Todo mundo começa do começo. Eu comecei com a minha XRE 300, fui andando, peguei minha NC 700, que posteriormente passei pro Daniel. Uma moto fantástica. Se alguém falar mal da NC, eu dou pedrada, hein? Posteriormente peguei minha Tiger 800, onde eu fiz chuaia com aquela máquina maravilhosa. Mas vou falar pra vocês, depois que eu entrei no caminho da BMW, eu muximbava o pessoal que andava de GS, mas só fala quem não conhece, tá? Só fala quem não conhece a máquina. Depois que você sentar em cima de uma e andar, gente, é um vício. Porque o motociclismo já vicia, mas com tudo que ela te proporciona, olha a quantia de bicho ali, ó, velho. Tudo certo, irmão? Precisa de ajuda? Capaz? Mas ferveu? Mas tá de boa? Um abraço, vai com Deus. É sempre bom falar quando você vê alguém na estrada, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então a situação é essa, galera. É só depois que você sentar numa bichinha dessa aqui e tocar o barco que você vai ver o que é uma moto de verdade. Então tá aí, primeiras impressões. Vamos descer essa serra maravilhosa, que é a Serra do Rio do Rastro. Sentir como é que funciona esse aporte maravilhoso. E tendo as primeiras impressões aí dessa máquina maravilhosa chamada BMW R1300 Tramontana. Eu falava Maturana, o Daniel já chamou de Tramontina. Eu não sei porque que falaram Tramontana, né? Não sei qual que é a situação para chegar nesse ponto. É esse verde maravilhoso aí que eu sou franco em falar. Primeiro ponto, não curti, mas é aquela história, o brinquedo você tem que usar. Você tem que saber brincar com ele para depois você dizer, não, o brinquedo é legal. Então vou falar pra vocês, gente, tô sorrindo aqui dentro do capacete de ponta a ponta, cabo a cabo, porque a moto é um espetáculo. É um espetáculo. Responde bem em alta rotação, tá? Eu vou falar, quem sabe, fazer um vídeo mais à frente aí, depois que ela estiver bem amaciada, quem sabe com uns 10 mil quilômetros, que ela nem... Essas motos amaciam depois de 100 mil, 30 mil, 35, 40 mil, eu falo 100 mil, porque a NC 700 que o Daniel tinha, é um fato, tá? A NC, ela amacia o motor depois de 100 mil quilômetros, e fica muito deliciosa de andar, ela muda o ronco. Eu vi o grandão da Upserra falando, que ele que faz as viagens de motorismo diretamente, Chuaia, Bolívia, vai pra tudo quanto é lado. Ele falando em relação que a moto dele já tá com seus 30 e poucos mil quilômetros, é claro, porque cada viagem que você faz aí é 8, 7 mil, né? Então 3 viagens aí já bate 30. Ele falou que a moto ficou um avião. Tava também perdendo um pouco de potência no começo e por aí vai. E depois que ele bateu essa quilometragem, diz ele que é outra moto. Então eu vou andar sem pressa, né? Vou fazer a primeira revisão dos 1000 quilômetros. Eu acredito que... Deixa eu ver como é que tá aqui. Quantos quilômetros tá essa moto aqui, galera? Pra nós ver aqui, pra mim ter mais ou menos uma base quando vai chegar nos 1000. Ó, ela tá com 617 quilômetros. Eu acredito que até eu chegar em casa aí, ela vai bater quase seus 1000. Então já vou marcar a revisão dos 1000 quilômetros aí. Aí sim, com um pouco mais de ideia, né? Não vi nada assim, por enquanto, de barulho diferente. A minha R1200, quem tem BMW sabe que a moto é barulhenta, sabe que ela ronca, sabe que ela treme, sabe que ela faz barulho, ela é barulhenta mesmo, né? Por isso que é conhecida como trator. A moto é barulhenta, não tenho o que falar. Então nesse sentido, eu acredito que é isso aí. Fechou, turminha?
Primeiras impressões aí da nossa R1300 GS Tramontana. E pra você que chegou aqui no nosso canal, tá perdido por aí? Como é que você bateu aqui? Você é de motogrupo, você é de motoclube, você é um piloto de certa forma independente, é meio nômade raiz. Tô entrando nessa vibe aí, o Daniel Muximbu, que eu vou começar a andar sozinho agora. Falei, capaz, nosso motogrupo Estradeiros não é nada sem o Daniel e posteriormente aos outros integrantes, né? Mas eu e o Daniel fomos os pioneiros e seguiremos pioneiros aí até um dia Deus nos chamar pra cima, porque jamais vamos nos largar, né? O Daniel é o meu piá, é o meu filho mais velho. Eu falo pra ele, ele sabe disso. Na hora que ele estiver assistindo esse vídeo aí, vai saber, tá, meu piá? Você é meu filho mais velho e vai estar comigo até o tio partir dessa pra próxima. Então, vamos estar sempre juntos, vamos rodar demais. E a nossa viagem agora será Rio Santos. Vamos fazer aí dia 5 de julho. Hoje é dia, rapaz, nem sei que dia que é hoje. Eu vou colocar aí porque eu esqueci. Mas falta acho que 2 meses, falta um mês e pouquinho pra nós fazer essa viagem. Muita gente falando, né, Rio de Janeiro é perigoso. Cara, todo lugar é perigoso. A gente vamos fazer Rio Santos, claro, com um pouco mais de atenção, né, devido aos problemas que o Rio de Janeiro vem enfrentando. Mas a gente vai vamos fazer o trechinho aí da BR-101, cortar todo o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Dia 5 de julho sairemos de Campos Novos até Santos, de Santos a Niterói, Niterói até Aparecida. Vamos até o Santuário de Aparecida. Posteriormente, na volta, vamos fazer a Serra do Rastro da Serpente. Vai ser uma viagem, gente, fantástica, como todas as que nós programamos com meu parceiro ilustre Daniel. E o Josmari vai junto. Sensei ainda não sei, uma incógnita, mas nós três aí estamos com certezamente programados que vamos até a Rio Santos no dia 5 de julho. Faça chuva, faça sol, chova, meteoro, a gente vai estar por lá. Rapaz, hoje eu saí, vou contar um segredo nesse vídeo aqui pra mim até mais tarde aí me muximbar. Hoje eu saí do nada de Campos Novos, tá? De certa forma bati minha meta da semana, graças a Deus. Então à tarde eu falei pra minha esposa, à tarde eu peguei minha moto, dei tchau para minhas crianças e falei, gente, vou sair no trecho. Peguei a moto, saí sem rumo, tá? Primeiro lugar que eu pensei, Serra do Rio do Rastro. Pra que um lugar mais fantástico que esse aqui pra mim testar uma moto como essa? Então, saí na Serra do Rio do Rastro. Mas pra falar os pontos positivos e negativos que eu vi até agora, negativo não tem nenhum, tá? Negativo é só a imponência que ela perdeu, que seria o que? O tamanho da moto. A moto é um pouco menor, tá? Outra coisa que eles fizeram é uma tampinha aqui, que é um cofre, que você pode botar o celular pra carregar. Não gostei. Ele é menorzinho, ele é ruinzinho de colocar. Como eu tenho uma Latam que toda vez que for mexer tem que tirar, então é um acessório meio estranho. Mas, enfim, tá ali carregando meu celular, deixei por ali. Que agora eu utilizo o GPS. Esse GPS é muito top, tá, gente? É um CarPlay. Ele tem tudo, né? Ele só não faz a ligação como um outro que o Daniel quer comprar, que eu não me lembro. Acho que é Carpindim, sei lá o nome que o Daniel tá falando ali. Que ele pode colocar ali, parece o painel de contagir e tudo mais. Então ele utiliza a manopla também da GS, mas eu não sou dessas frescuras. Pra mim, mostrando o GPS aqui, tá bom. E tocando minha música, que eu gosto de curtir meu rockzinho viajando aí, tá fantástico. Então é isso aí, turminha. Vamos agora até Tubarão, vou dormir lá. E olha o trechão maravilhoso que eu vou fazer. Amanhã, sabadão, eu vou sair de Tubarão. Eu vou ver, tá? Mas na minha mente eu quero fazer de Tubarão até Joinville. Eu vou cortar provavelmente por toda a BR-101 e vou subir a Serra Dona Francisca e vou sair lá na BR-116 para fazer a volta para casa. Então provavelmente eu vou rodar o dia inteiro amanhã, mas com um sorriso no rosto, porque, gente, isso aqui pra mim é minha válvula de escape. Esse é meu vício. Não uso drogas, não bebo, tá? Não fumo um cigarrinho de vez em quando, mas não é maconha, tá? É um cigarrinho normal. Então meu vício é andar de moto. Meu vício é ser feliz, meu vício é viver a vida. Meu vício é ver as paisagens que Deus nos proporcionou. E diz, ai Paulo, mas você deve ter muito dinheiro. Nada, gente, isso aqui não gasta nada. Pra fazer uma viagemzinha legal como essa que eu tô fazendo aí, se você tiver aí tranquilo, seus 400 pila guardadinho, você faz sim, brincando, dormindo num hotelzinho, tomando um cafezinho.
Então assim, ó, você quer dormir em camping pra baratear? Já cansamos de fazer isso com o Daniel. Então não deixe de viver a vida, não deixem, gente, não deixe. Eu tô fazendo um projeto, meu projeto futuro, mas se você tem a oportunidade de fazer isso hoje, faça. Porque a gente não sabe o dia da manhã. O amanhã a Deus pertence. E a gente nunca sabe quando o nosso relógio aí vai terminar a pilha. Então é o que eu sempre falo, sempre com os pés no chão, mas vivam a vida. Não deixem os projetos no papel, tirem do papel esses projetos e botem em prática. Porque amanhã pode ser tarde demais. Fechou, turma? Um forte abraço do Paulão aqui, Moto Grupo Estradeiros Campos Novos. E quem sabe eu faço mais um videozinho aí da volta, vou ver aí. Mas por enquanto é esse vídeo relativo da entrega da minha R1200 Rally. Saudade da minha Zuzona, fica com Deus aí. Quem tiver com ela vai estar com uma moto espetacular, porque eu revisei ela inteirinha. Tinha acabado de fazer a revisão, eu ia fazer a revisão até para viajar. Mas quando eu fui para trocar o Cardano GS lá de bobeira, deu tudo certo. Os nossos planos no sentido com os vendedores lá, e gostei e tudo mais, e bem no fim a gente acabou fazendo a aquisição dessa bela moto aqui. Um abraço a todos, fique com Deus, e Moto Grupo Estradeiros, você já sabe, Moto Grupo Estradeiros, viajar é o nosso objetivo. Até a próxima!